atrás, o senhor ganhou um prêmio Jabuti pelo livro de poesias Em Alguma Parte Alguma. E você depois comentou que desde então você não tinha escrito mais poesia. Ainda não escreveu mais poesia desde então? Não. Por que isso? Como funciona essa questão? Como vem a poesia para você? Escute, eu sou colaborador como cronista da Folha de São Paulo. Toda semana eu escrevo uma crônica. Basta eu escolher um assunto e eu escrevo sobre esse assunto. Só que poesia não é assim. Eu não posso escolher. Eu vou escrever um poema. Vai sair bobagem. Poesia não se faz por querer. A poesia é resultado de uma coisa que eu chamo espanto. Poesia é o que não se sabe. O que se sabe não é poesia. Como é que você estava no exílio quando você escreveu o Poema Sujo? E tem uma história interessante de como veio para o Brasil, né, esse poema gravado por você. Conta para todo mundo que está aqui e pela internet acompanhando como é que foi, por favor. Eu estava em Buenos Aires, né? Eu estava exilado lá e quando eu escrevi o poema, né? E o Augusto Boal, meu querido amigo, também estava exilado lá, só que ele tinha família, ele tinha uma mulher, tinha um filho lá. E eu ia às vezes à casa dele, ou ele me convidava para jantar, ou para conversar, bater papo. E nesse período, o Vinícius foi a Buenos Aires fazer um show com o grupo dele lá. Eu era amigo do Vinícius, fui ao show e falei com ele se ele topava ir jantar na casa do Boal. Só nós, o Boal, a mulher, eu, ele e tal. Ah, tudo bem e tal. Aí marcamos esse jantar e no jantar o Boal falou ao Vinícius: o Goulart escreveu um poema aí que ele não mostra para ninguém, é um poema muito longo, mas ele não mostra e tal. Aí o Vinícius falou: ué, mas por que você não mostra? Eu falei: cara, o poema é muito longo, eu ainda estou trabalhando no poema e eu não posso dar a cópia para ninguém, que eu não tenho ainda a cópia do poema e tal. Falou assim: mas você podia dizer o poema para nós aqui. Ô Boal, você topa ele vir dizer aqui na tua casa? Aí o Boal: claro que eu topo. E aí marcaram, convidaram umas 20 pessoas e eu fui lá ler o poema para eles. Quando eu terminei de ler o poema, o Vinícius, que já estava com o olho cheio d'água, o que não era difícil de acontecer, né, falou: ô Goulart, eu quero levar este poema para o Brasil. Eu falei assim: mas eu vou ter que terminar para tirar outra cópia. Não, eu quero levar na tua voz. Assim como você disse aqui, eu quero levar para o Brasil. Então, eu vou mandar gravar. Se você topar, a gente grava amanhã. Tudo bem, vamos gravar. Aí, no dia seguinte, gravou-se numa fita e ele trouxe a fita para o Brasil. E aí juntou uns amigos para mostrar o poema que eu tinha escrito, que ninguém conhecia, então, do poeta exilado, que não podia voltar, tal. E aí as pessoas se comoveram, uns tiraram cópia e em suas casas fizeram a mesma coisa, juntaram gente para mostrar o poema. Assim o poema foi ficando conhecido. E no ano seguinte foi editado em livro. O Enio da Silveira, que era o meu editor no Brasil, pediu que eu mandasse o poema para ele, e eu mandei e ele editou. Então a história do poema é essa. Aí o poema foi publicado em livro e foi lançado numa noite de autógrafo, sem o autor presente. Agora, com o autor presente, quase 40 anos depois desse poema, como é que você enxerga a importância desse poema? Por que você acredita que tanta gente dá tanto valor a esse momento, a esse poema, a essa voz que vinha do exterior? Isso tem que perguntar para essas pessoas, não para mim.
Eu só escrevi o poema. Eu só escrevi. Eu acho que o poema ele tem uma coisa especial pelas circunstâncias em que ele foi escrito. Porque ele não é uma coisa... Eu não estava vivendo uma situação normal. Eu tinha saído do Chile, onde o presidente Allende tinha sido derrubado e assassinado. Eu fui para Buenos Aires e começou a conspiração para derrubar o governo e outra ditadura surgiu em Buenos Aires. O meu passaporte estava vencido, eu não tinha para onde ir mais. Em volta do Brasil, em volta de Buenos Aires, tudo era ditadura. No Paraguai, no Uruguai, no Brasil, na Bolívia. Então, falou, bom, os meus amigos argentinos estavam se mandando, com medo do que ia acontecer. Eu não podia me mandar. Então eu vou escrever, falei para mim, eu vou escrever a última coisa da minha vida, enquanto é tempo. Porque eu não sei o que vai acontecer comigo. O poema foi escrito assim, como quem escreve a última coisa da vida. Por essas circunstâncias, o poema tem algo que os outros poemas meus não têm, porque eles não foram escritos nessas condições, nessas circunstâncias. Gostaria de abrir para perguntas, para quem tiver perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para o Ferreira Goulart, é só levantar a mão, eu vou até vocês com o microfone. Só um momentinho. Seu nome e a pergunta, por gentileza. Meu nome é Moisés. Eu gostaria de fazer duas perguntas que você mediou aí na entrevista. A primeira, ao crítico Ferreira Goulart, qual é a importância de Oswald de Andrade para a literatura brasileira, já que o senhor, quando lá na década de 50 iniciou o concretismo, fez questão de dizer aos seus companheiros de São Paulo que Oswald de Andrade seria fundamental nessa caminhada do concretismo. E graças ao senhor, hoje nós estudamos Oswald de Andrade, porque o senhor reabilitou Oswald de Andrade para a literatura brasileira. Então, qual a importância ao crítico Ferreira Goulart do Oswald de Andrade para a literatura brasileira? E a segunda, por gentileza, gostaria que o senhor associasse o final do poema Sujo à filosofia de Hegel, que no final, que o senhor faz uma relação ali com Hegel no final do poema Sujo. Muito obrigado. Vamos pelo início. Oswald de Andrade e o concretismo. Bom, a importância do Oswald de Andrade é indiscutível. O que aconteceu naquela época é que o Oswald de Andrade ele era muito subestimado pelos escritores de maneira geral. Tanto que Manuel Bandeira, no livro muito importante, conhecido, chamado Apresentação da Poesia Brasileira, não inclui Oswald de Andrade. Ele não está lá. Por quê? Porque o Oswald de Andrade era uma figura difícil. Ele era irreverente demais e ele criava conflito e de tudo quanto é ordem. E isso contribuiu para as pessoas subestimarem a figura dele e até a contribuição literária dele. Ele ganhou um certo desprestígio generalizado, entendeu? Então, os livros dele não eram mais editados. E eu, entrando na livraria José Olímpio, antiga José Olímpio, na Rua do Ouvidor, lá no centro do Rio, vi lá um monte de livro dele que estava sendo vendido no sebo, como por preço de banana. Aí eu peguei um desses livros, comprei, levei para casa e li e achei uma literatura muito original, uma coisa muito própria, que não se confundia com os outros escritores e com os outros poetas. Aí falei para o Mário Pedrosa, que era meu amigo, e ele falou, não, o Oswaldo é uma figura e tal, eu vou te dar aqui um livro de poema dele, que eu tenho a edição original, nunca mais foi reeditado.
Pau-Brasil. Aí me deu o livro, eu levei o livro para ler, aí achei um negócio muito original, muito criativo. Então foi isso. Resultou que um amigo meu, chamado Oliveira Bastos, que era crítico, um jovem crítico, foi procurar o Oswaldo de Andrade, em São Paulo, e falou para ele, olha, tem no Rio um poeta jovem que adora você e tal, e eu estou trazendo o livro dele, é um livro inédito dele, para você conhecer, e eu queria levar a sua opinião para ele e tal. Ele não me falou nada disso. Aí, eu não estou sabendo de nada disso. 1953. Aí eu faço 23 anos no dia 10 de setembro daquele ano. E estou na casa da minha namorada. Aí toca a campainha. Ela vai abrir a porta, aparece um cara enorme de olhos verdes, era Oswaldo de Andrade, em manga de camisa. Fala assim, vim abraçar o poeta. Esse cara tá louco, cara. Aí entrou aquele homem enorme. Poeta, vim abraçar você. Aí começou a conversar, eu li o seu livro, A Luta Corporal, você é um grande poeta, não sei o quê, tal. Tudo bem. Aí nasceu uma amizade muito grande. Ele voltou para São Paulo e no final do ano, 31 de dezembro de 53, eu passei o Réveillon na casa dele, eu e o Oliveira Bastos e a mulher dele, Maria Antonieta Delquimim. Aí, ele já estava doente, com uma medalhinha de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro no pijama. Eu achei um negócio esquisito. Ô, Oswaldo, você virou católico agora? Não, vamos levar a morte, é outra coisa. Com o surgimento do movimento da poesia concreta, que nasceu de algum modo do meu livro, A Luta Corporal, que desintegrou a linguagem e tal. Então, na conversa com Augusto de Campos, o Augusto, eu falei, Augusto, está faltando nessa lista aí, que você falou dos poetas importantes, os poetas modernos, está faltando o Oswaldo. Ele falou, não, o Oswaldo é um escroto, não tem que botar o Oswaldo aqui. Eu não estou falando da pessoa Oswaldo, estou falando do poeta Oswaldo. A poesia dele é mais original do que a poesia que você botou desses caras aí. Bom, tivemos uma... Não, então eu vou ler. Vai ler. E aí, ele foi ler e viu que realmente era. Então, a importância que o Oswaldo tem hoje não se deve a mim, se deve a eles, que passaram a estudar a obra de Oswaldo e a dar um relevo que a obra de Oswaldo não tinha. Entendeu? O Augusto nega que tivesse havido essa conversa, porque ele é maluco, né? Então, é maluco, porque essa conversa houve. Eu não minto, não tenho nenhuma razão para inventar uma história dessa. Agora, mas quem fez do Oswaldo, a figura que o Oswaldo, foram eles, não fui eu. Porque eu não sou crítico literário, eu sempre afirmei a qualidade da obra do Oswaldo, mas se dependesse de mim, não teria acontecido. Porque o Oswaldo era bastante maluco. O Oswaldo estava discutindo uma vez sobre música brasileira. Aí ele começou a esculhambar Vila Lobos. Aí o cara falou, mas Vila Lobos? Ele falou assim, olha, o Mário de Andrade, que entende de música mais que ninguém, me disse que Vila Lobos é uma bosta. Aí o cara foi falar com o Mário de Andrade. Falou, Mário de Andrade, você acha que Vila Lobos... Eu acho que... Que história é essa? Não, mas o Oswaldo falou... Saiu atrás do Oswaldo. Oswaldo, você falou que eu... E aí eu menti para ganhar a discussão. Né? Maravilhoso. No submarino.com.br vocês podem encontrar uma série de livros, uma série de maravilhas de obras para criança, para adolescentes, para adultos, e vocês podem rever toda essa discussão a respeito da arte, a respeito da literatura e a respeito da linguagem que Ferreira Goulart nos brindou nesses últimos anos. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado.